Felipe Drugovich, Enzo Fittipaldi e Caio Collet participaram do teste de novatos da Fórmula E em Berlim nessa última segunda-feira. O que a gente pode tirar dessa atividade e como foi o desempenho dos brasileiros? É sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Eu sou João Pedro Nascimento, estou aqui mais um dia para falar com vocês sobre o Brasil na Fórmula E. É isso mesmo, 3 brasileiros, 3 pilotos que defendem a bandeira do Brasil pilotaram o teste de novatos da Fórmula E na última segunda-feira lá em Berlim, no mesmo lugar que recebeu a rodada dupla do campeonato, lá em Tempelhof, onde Nick Cassidy venceu no sábado e Antônio Félix da Costa venceu no domingo. Eu vim falar um pouco sobre como foi o desempenho dos brasileiros e o que a gente pode tirar para o futuro, baseado ali na tabela de tempos e em algumas informações que a gente conseguiu obter sobre a atividade que não foi transmitida em lugar nenhum. A Fórmula E não enviou, não disponibilizou o sinal para transmissão, então foi ali uma atividade realmente privada e restrita ao pessoal que estava ali no paddock. Isso não significa que o Grande Prêmio não foi atrás de informações do que aconteceu lá em Berlim e a gente vai trazer isso para vocês no vídeo de hoje. Antes, eu vou convidá-los a curtirem o nosso vídeo. Isso espalha o nosso conteúdo para quem mais quiser saber dos brasileiros da Fórmula E, de tudo aquilo que ronda a categoria. Compartilhem e principalmente comentem aqui o que vocês acham sobre os futuros de Felipe Drugovich, de Enzo Fittipaldi, de Caio Collet, dos brasileiros que são nesse momento os mais próximos aí, os mais veteranos, podemos dizer assim, ainda que sejam jovens, nessa escada do esporte a motor. A gente ainda tem vários brasileiros lá nas categorias de base, mas esse é o pessoal que realmente já está batendo ali na porta. Bom, Felipe Drugovich já testou no ano passado, liderou as 2 sessões dedicadas a novatos em 2023, em Berlim e Roma, e em 2024 não teve um teste tão tranquilo assim. Ele terminou em quarto, foi o melhor dos brasileiros, ficou um pouquinho a mais de 2 décimos atrás do líder, o Robert Schwartzman, da DS Penske, e teve problemas. Drugovich teve problemas, o carro da Maserati chegou a ficar parado na pista, aí ativou uma bandeira vermelha, o Drugovich foi levado de volta aos boxes e lá permaneceu por algum tempo, olhando lá para os computadores, escutando o pessoal da Maserati, passando feedback sobre o carro até voltar à pista. Naquele momento, o tempo do Drugovich ainda era o 11º. Ele voltou e emendou uma sequência de voltas. Quando partiu para uma volta mais rápida, de fato, subiu direto para o 4º lugar, ali estabilizou o ritmo. Não pareceu em nenhum momento que o objetivo da Maserati era estabelecer o melhor tempo da tabela, e sim aprender sobre o carro, tirar o máximo possível de feedbacks sobre o carro. A Maserati usou o treino livre de novatos para tentar desenvolver ainda mais o seu carro, que já venceu corrida nessa temporada com o Maximilian Ginter, lá em Tóquio. Então o Drugovich fez mais uma boa apresentação, terminou um pouquinho ali atrás do Schwartzman, que é outro piloto que já tem experiência em teste de novatos da categoria, participou junto ao Drugovich no teste do ano passado e voltou para Berlim e dessa vez conseguiu liderar. Se o Schwartzman sofreu com problemas no ano passado, dessa vez foi a vez do Felipe Drugovich. Enzo Fittipaldi testou pela Jaguar, um dos melhores, se não o melhor carro da Fórmula E nesse momento, terminou em 6º. Também, pouco mais de 2 décimos atrás do líder Schwartzman, o tempo do Enzo Fittipaldi foi 4 centésimos mais lento do que o tempo do Felipe Drugovich. Então, o Enzo, para mim, na minha opinião, quero saber a avaliação de vocês, mas o Enzo foi aquele que trouxe uma surpresa realmente para esse treino de novatos. Foi a primeira vez que o Enzo teve um contato com esse carro de terceira geração. Todos os pilotos que ficaram à frente dele, com exceção do Jack Crawford, que testou pela Andretti, já tem experiência nesses treinos, né? Felipe Drugovich participou no ano passado, Robert Schwartzman participou no ano passado, Sheldon Van der Linde também já andou pela Jaguar, o Kush Maini é reserva da Mahindra, então já fez testes, já faz testes no simulador há mais tempo, né? O caso do Enzo Fittipaldi é diferente, ele fez poucos testes no simulador, partiu para a pista para andar com o carro e no primeiro contato com o carro já se colocou ali em 6º lugar no final da sessão. A sessão teve 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. A maioria dos pilotos
fez seu tempo mais rápido à tarde, mas a gente tem algumas exceções aí também que ficaram com os tempos da manhã como os melhores do dia. E surpreendente, não que seja surpreendente, mas positivo o teste do Enzo Fittipaldi, bastante positivo. Ele é o segundo da família Fittipaldi a testar na Fórmula E, já que o Pietro também testou pela Jaguar em anos anteriores. Muito interessante o teste do Enzo Fittipaldi, que está em seu terceiro ano de Fórmula 2 e muito provavelmente vai ter que encontrar um outro caminho a partir do ano que vem. A Fórmula 1 parece não estar batendo na porta, então caso realmente isso não aconteça, o Enzo vai precisar encontrar um outro caminho no ano que vem. E a primeira aparição na Fórmula E foi bastante positiva. E para fechar, Caio Collet, 10º colocado. Caio Collet, que é reserva da Nissan, participou do treino livre zero de Misano, dedicado também exclusivamente a novatos, mas andou pouco, porque o carro sofreu com alguns problemas. Ficou a 4 décimos ali do Robert Schwartzman, que liderou a sessão, fechou o top 10 do brasileiro e teve uma boa atividade, teve um bom desempenho, também superando pilotos que já tiveram contato com esse carro antes e não longe dos pilotos que já andaram mais vezes nesses testes de novato, que são justamente o Drugovich e o Schwartzman. São os caras que mais participaram, que mais tiveram quilometragem nesses testes. Em falar nisso, o Caio Collet fez mais de 60 voltas só de manhã, foi o piloto que mais andou na parte da manhã, então aproveitou esse teste para se familiarizar ainda mais com o Gen 3 da Fórmula E, lembrando que o Collet é reserva da Nissan, então caso a Nissan passe por algum aperto, o Collet é uma das opções para substituir ou Oliver Rowland ou Sasha Fenestraz. A outra opção é Taylor Barnett, que é a reserva da McLaren, né, a cliente da Nissan na Fórmula E, e substituiu o Sam Bird nas duas corridas de Berlim e também na corrida de Mônaco. Mas o que esses desempenhos dos brasileiros dizem sobre o futuro? Me parece muito claro, e aí falando rapidamente de um por vez, me parece muito claro que o Drugovich tem uma vaga na Fórmula E se ele assim desejar. Ele já teria para 2024, preferiu apostar no sonho da Fórmula 1, permanece como reserva da Aston Martin e agora está se aventurando no Endurance, está disputando o European Le Mans Series em 2024, assim como as 24 horas de Le Mans, em que ele vai correr pela Action Express Racing. Então o Drugovich investe no Endurance ao mesmo tempo em que ainda sonha em conseguir chegar à Fórmula 1, mas a Fórmula E surge como um horizonte interessante para o futuro da carreira, principalmente porque para competir na Fórmula E, o Drugovich não precisa abandonar o Endurance. Vários pilotos, inclusive, fazem esse programa duplo, né, entre o WEC e a Fórmula E, caso ele vá continue correndo no European Le Mans Series, também é uma opção. Então não precisa abandonar o Endurance para participar da Fórmula E. É um jeito de se manter competitivo numa categoria de alto nível, uma categoria mundial, nível FIA, e o Drugovich mostrou adaptação muito rápida a esse carro da Fórmula E, que é diferente de tudo aquilo que se vê nas categorias de base. Outro que parece ter demonstrado uma adaptação muito rápida foi o Enzo. Muito bom o teste dele, 6º lugar, competitivo ao longo de toda a sessão. Então, nos primeiros toques do carro já conseguiu desvendar ali os mistérios de um carro elétrico, da regeneração de energia, da ativação do modo ataque. É um carro muito diferente dos outros, muito diferente do que ele está acostumado na Fórmula 2, em que ele já venceu corrida nessa temporada. Então, a Fórmula E também surge aí como um futuro possivelmente interessante para o Enzo Fittipaldi. Caio Collet, na minha opinião, já está num caminho um pouco diferente, está disputando a Indy Next, né, a escada lá para a Indy, está indo bem na Indy Next, estão andando na frente na maioria das corridas, então está bem lá o Caio Collet e acho que o foco nesse momento deve ser realmente essa escada da Indy. Mas é importante destacar que as portas da Fórmula E não estão fechadas também para o brasileiro, que tem aí o apoio da Renault há algum tempo. E como se sabe, a Renault e a Nissan funcionam de uma maneira muito próxima ali no automobilismo. Foi exatamente assim que o Collet desembarcou na equipe japonesa. O que vocês acharam dos testes dos brasileiros na Fórmula E? O que vocês acham que vai acontecer no futuro de Felipe Drugovich, no futuro de Enzo Fittipaldi, no futuro de Caio Collet? Deixa aqui nos comentários que na semana que vem eu tô de volta. Valeu!